A Amazon é dona do futuro de todas as séries. Chegamos em um ponto de consumo de conteúdo onde um site que era apenas uma Americanas da vida conseguiu se tornar uma das maiores produtoras de séries do mundo inteiro. E não foi à toa que ela chegou lá, ela tem se destacado muito mais do que as outras já bem estabelecidas, como a Netflix, por exemplo. Lógico que isso tem um motivo, mas antes de entrar na primeira parte, que é falando das qualidades da Amazon em relação às séries e suas obras mais recentes, peço aqui para você se reunir a mim por mais alguns minutos para apreciar algumas informações e opiniões de alta relevância. Talvez até a opinião mais relevante do mundo, sem nenhum egocentrismo envolvido nisso. Eu acho importante ouvir o máximo possível para poder ter base de verdade para conversar, argumentar e tudo mais. Então vamos para o tema principal, que é o poder que a Amazon tem dentro e fora do mundo das séries. Vamos ver também um pouquinho da história da empresa e de como ela mudou o mundo e segue sendo uma das empresas mais valiosas desse mesmo mundo. Talvez o cenário tenha mudado, mas da última vez que eu vi, o dono dela estava um pouquinho abaixo do Bill Gates em relação à riqueza. O Jeff Bezos já foi mais rico do mundo, mas aí fica nessa corrida entre eles dois. Então os resultados mudam o tempo inteiro e eu não tenho certeza. Primeira parte. Como a Amazon começou a erguer o seu império gigantesco até chegar na produção de conteúdo próprio, que está sendo uma das maiores responsáveis por fazer a Netflix tremer na base. Lá em 1994, a Amazon surgiu com o nome de Cadabra, mas o nome acabou mudando logo depois, aí o Jeff Bezos chamou a loja dele de Relentless, que é implacável em inglês, e realmente registrou esse nome. Mas aí ele mudou para Amazon porque visava ser tão grande quanto o Rio Amazonas. Deu certo. Ele começou com uma livraria online que começou a fazer bastante barulho. Aí muita coisa rolou até que em 2005 eles criaram o Prime Video, que hoje em dia bate de frente com a Netflix. Acho que só o Disney Plus pra conseguir detonar as duas rapidinho. Mas chegamos finalmente na parte que me motivou a falar sobre esse assunto. As séries do Amazon Prime Video. Tem produções incrivelmente boas e que mesmo sem histórias tão perfeitas ainda prende a atenção por serem muito bem feitas. Admito que foi um erro rude meu ter esperado tanto pra assistir The Boys e Carnival Row, que foram duas séries que eu fiquei extremamente hypado pra assistir quando estavam tendo os trailers ainda. Eu achava que The Boys era meio que uma comédia, porque todo mundo só tava falando das piadas da série, ao invés de falar que o Homelander é um dos melhores personagens já criados depois do Walter White. Se me falassem que a série é densa, profunda e tem uma história muito interessante, eu teria visto na mesma hora. Mas ela acabou sendo vendida pra mim como uma sitcom de heróis babacas e egocêntricos. Praticamente eu mesmo na vida real. Depois de The Boys, eu acabei me apaixonando pela produção geral da obra. A história em si é boa e tudo mais, mas a produção consegue superar isso e te prende apenas por ela. Você percebe cena por cena como foi gastada toda centena de milhares de trilhares de dólares em câmeras profissionais e diretores competentes. E é algo que não tem como comparar com obras da Netflix, até mesmo como Stranger Things, que eu acho extremamente boa. É um outro nível de produção que eles criaram. A obra dos irmãos Duffer tem uma história gostosa de assistir, mas não é admirável, digamos assim. Ali você acompanha a obra apenas pela obra e sua história, mas não pela produção, direção, que fazem parte de qualquer projeto audiovisual. Depois de The Boys eu parti diretamente para Carnival Row, que tem episódios desnecessariamente grandes e alguns plot twists muito mal explicados, mas segue tendo uma história divertida, um universo bem rico e imersivo, que cria dezenas de paralelos com a realidade. E foi isso que me prendeu? Na verdade, sim e não. Em parte eu fiquei preso pelo universo rico, mas por outro lado eu queria desistir no meio porque tem muitos pontos que são muita enrolação, que parece que tá lá só pra encher linguiça. E por que eu não parei e fui assistir alguma coisa mais dinâmica? Justamente porque é tudo muito bem feito. O fato dos paralelos da história serem muito bem feitos está diretamente ligado com a história do nosso mundo. E a Amazon consegue representar isso de uma maneira tão perfeita que te interessa pelas tramas secundárias que parecem ser as mais bobas. A minha trama preferida foi justamente uma dessas que traçava uma linha entre a realidade e a ficção, que traçava um paralelo ali naquele mundo entre o nosso mundo e aquele mundo, que era onde uma menina rica, uma humana normal, se apaixonava por um sátiro, ou um fauno, eu não sei a diferença. A melhor produção da Netflix que eu já vi até hoje, jogando pro lado de direção, dinheiro envolvido, cenários e tudo mais, é Black Mirror. Essa foi uma obra que eu desisti pela trama mesmo. Os episódios foram ficando um pouco mais idiotas e focando em pontos bem ignoráveis, mas é inegável que a produção da série é genial. Claro que a Amazon não iria deixar uma chance de trabalhar com aquelas ideias criativas passar. São conceitos muito interessantes, essas questões tecnológicas, e dá pra explorar com muito mais aprofundamento. E é exatamente isso que eles fizeram com The Feed, a fonte em português, que eu achei o nome muito mais interessante. Pegaram um conceito meio básico que renderia um episódio de 50 minutos na mão da Netflix e transformaram em 10 episódios incríveis numa trama envolvente e criativa onde a história se expande de uma maneira inexplicavelmente incrível. Ela se expande muito mais do que apenas sobre o problema tecnológico que foi criado ali naquele momento. The Feed é sobre um sistema que interliga todas as pessoas do mundo inteiro e acabam começando a aparecer alguns bugs nesse sistema. E eles acessam tudo pelo olho, então sim, é uma parada muito Black Mirror. Você vê aquilo pela primeira vez, você pode com certeza
demais achar que é Black Mirror. Só que é muito melhor. Ela é feita pra te deixar tenso e brincar com a sua cabeça um pouco. E isso ela consegue fazer sem problema nenhum, acredita em mim. E é fazendo o que sempre fez que a Amazon tá conseguindo chegar lá. Muito dinheiro. E fazendo melhor que os concorrentes. Os roteiros tendem a melhorar conforme eles forem entendendo o público. Eles ainda são muito novos nesse meio de produção de séries pra competir mundialmente. Então precisa de tempo pra que tudo se acerte. E a qualidade da produção não tem motivos pra cair, já que dinheiro eles têm de sobra. Talvez fique complicado quando a Disney Plus chegar, mas a Amazon vai saber trabalhar no livre mercado com certeza e vai continuar com as produções muito bem feitas, justamente pra não perder espaço. Ela vai entender que vai ter que ser melhor pra continuar a seguir viva lutando. A Netflix tá seguindo igual sem mudar nada. Mesmo sendo gigante, dá pra notar uma mudança nesse mercado que ela parece não tá conseguindo acompanhar. Eles fizeram agora o The Witcher, que mostra alguma mudança de comportamento, mas eu não sei se é o suficiente, porque as outras produções deles continuam não sendo tão boas assim. Eles focam muito nas questões sociais das coisas, representatividade e tudo mais, e pouco na história. Sendo que as séries que fazem mais sucesso na Netflix, como Stranger Things, Dark, The Witcher agora, são as que focam unicamente em história. Séries anti-revolucionárias, digamos assim. Mas já que eu não sou especialista em nada, eu acho que só o tempo vai falar a verdade e a gente vai ver como as coisas vão acontecer. Como eu já disse, a minha preferida até o momento é a Amazon, que tá fazendo produções pra mim brilhantes, como nenhuma outra fez antes. Então dá uma olhada em Carnival Row, dá uma olhada em The Boys se você ainda não viu, porque é uma chance que ninguém devia perder. The Boys que é uma série muito interessante, genial, e Carnival Row porque o cenário, a ambientação inteira e as criaturas do filme, da série, melhor dizendo, são tão bacanas e interessantes que você quer saber mais sobre a história delas e quer saber de onde elas vieram. E se ficar na dúvida, procura um mapa na internet de Carnival Row que você vai ver como é bacana. Mas por hoje é só, patinhos. Muito obrigado pra vocês que me escutaram aqui. Dá uma olhada em todas as redes sociais do Estação Nerd. Tem em todo lugar. Tem no Spotify, tem no YouTube, tem no Facebook, tem no Twitter, Instagram. Todas as redes sociais aí que você puder imaginar. Então segue a gente lá em tudo que é lugar possível. Eu vou indo nessa. Até semana que vem. Valeu, falou e fui!